noite, pessoal. É um prazer receber vocês aqui para mais um webinar do COPEAD. E hoje é uma noite muito especial. Tenho o prazer de receber minha querida amiga, professora Isabela Sacramento. Vou começar então. Primeiro, um aviso para vocês que é super importante. A ideia hoje é a gente ter um bate-papo bem fluido, bem legal, bem dinâmico, de muita comunicação, que afinal o nosso tema hoje é comunicação empática. Então, a pedido da Isabela, a gente deixou o chat aberto, o bate-papo, né? E também vocês vão ter um botãozinho ali embaixo da telinha do Zoom de questions and answers, né? Q&A. O que eu queria pedir para vocês? Podem dar boa noite, mandar, né, informação que vocês quiserem. A gente está aqui super feliz de recebê-los todos. Mas quando vocês quiserem fazer uma pergunta para a Isabela ou para mim, eu vou pedir para vocês usarem esse botãozinho de perguntas e respostas, porque aí vai chegar num outro lugar e fica mais fácil para eu gerenciar, filtrar essas perguntas de vocês, e a gente vai tentar responder o máximo de perguntas possível. A gente sabe que esse é um tema muito interessante, cheio de perguntas, então vamos ver o que eu consigo fazer aqui, tá bom? Quem não me conhece, meu nome é Paula Chimente, eu sou professora do COPEAD, e vou começar apresentando então a Isabela, para passar a palavra para ela. A Isabela é uma apaixonada por arte e por ensino, ela vivenciou diversas culturas ao redor do mundo, e participa como um agente transformador em empresas que se reinventam. Engenheira, empreendedora, mãe, escritora, atua como professora nas áreas de comunicação e desenvolvimento, palestrante e curadora TED, tem certeza de que são as boas ideias que melhoram o mundo. Antes de eu perguntar para a Isabela que boas ideias são essas, eu preciso contar como é que eu conheci a Isabela. E já se vai um tempo, Isabela, acho que não vem ao caso contar quando, né? Mas eu estava fazendo meu doutorado e dando aula num curso que era um embrião do que hoje é um curso muito legal que a Alumni COPEAD oferece, que é o curso de Jovens Profissionais. E eu estava dando aula nesse curso. E o que foi acontecendo? A Isabela tinha dado aula de técnicas de apresentação para os nossos alunos. E aí os nossos alunos ficaram muito bons em apresentar, né, em se colocar, né, na comunicação. E a gente não tinha passado por esse treinamento, os professores. Então, quando a gente cometia alguma gafe na sala de aula, coisa que todos nós cometemos, e eu certamente até hoje cometo várias, ou fazia um né, virava de costas, os alunos usavam um sinal que quem já foi aluno da Isabela conhece, que é dar uma leve canetada assim na mesa, para lembrar você que você fez alguma coisa que você precisa ficar atento. Só que vocês conseguem imaginar 40 canetadas na mesa ao mesmo tempo? E a gente tomava um susto. E aí percebemos rapidamente que nós, professores, também precisávamos passar por esse treinamento incrível que a Isabela oferecia. E foi aí que eu conheci a Isabela. Conheci a Isabela como minha professora, ela me ensinou um mundo, me ajudou muito na arte de me comunicar, de fazer uma apresentação, de estar em sala de aula. Tenho muito a te agradecer por isso, Isabela, se junta aí a grandes mestres que eu tive. E, vou passar a palavra para você, então. Bem-vindo, pessoal. E bem-vindo, Isabela. Muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. Então, gente, é uma delícia estar aqui. Obrigada, Paula, por você falar isso assim, né? Eu sempre falo que o COPEAD é minha casa, porque eu fiz mestrado e doutorado no COPEAD, e desde que eu saí do doutorado, eu, na verdade, não saí, porque eu fiquei lá dando aula para várias turmas, subi um monte de nome gostoso de relembrar aqui nas pessoas que estão participando. E a sensação que eu espero que todo mundo que já é COPEAD tenha aqui é que dá uma sensação de voltar para o banco do COPEAD, esse momento desses webinars, né? Eu assisti todos os outros assim, ai que delícia estar aqui participando do COPEAD outra vez, porque é sempre muito interessante a troca. As ideias são boas, eu pedi para ficar aberto, porque independente da gente responder ou não as perguntas dos outros enriquecem a gente, no geral. Então, isso vai ser um bate-papo. A proposta é estar aqui com a visão um pouco mais executiva, tanto da ideia da empatia nas pessoas, como leveza e tal, como também como professora, explicando vocês um pouco sobre empatia e de que perspectiva, de que ponto que eu parto para a gente poder ter essa conversa. Eu propus para a Paula, e a Paula não viu a minha apresentação. Vocês podem bater caneta para mim daí, a gente cria um símbolo, quem conhece esse código. Mas a proposta hoje é conversar sobre um aspecto, se vocês quiserem, desse mundo da comunicação, que é empatia.
Então, vocês vão me permitir, professora que sou, fazer uma sequência de apresentação aqui rapidinha. Eu só queria, literalmente, que a gente alinhasse alguns pontos nesse tempo que a gente tem e aí depois isso vira um grande bate-papo, tá? Então, super boa noite para todo mundo que subiu. Uma alegria estar aqui. Obrigada, Paulo, pelo convite. Espero que a gente tenha uma coisa muito prazerosa, muito produtiva e que todo mundo que está aqui ouvindo ou que vai ouvir esse webinar depois, para você que fica gravado, saia daqui com uma possibilidade de já agregar alguma coisa para o seu dia, para o dia da sua empresa, que seja prático. Nesses tempos que a gente vive também. Então, vou compartilhar minha tela e mostrar para vocês. Eu queria que vocês pensassem, por favor, o que vocês sentem quando vocês veem essa figura. O que você sente? Se eu estiver certa, eu perguntei o que você sente, mas você primeiro teve necessidade de identificar o que você está racionalmente vendo nessa figura. Então, você vê uma figura, eu tirei o crédito de propósito, mas você sente alguma coisa. Então, agora que você já sabe o que você acha que essa figura é, você sente o quê? Quando eu apresento essa figura, eu escuto às vezes leveza, as pessoas escrevem borrão, as pessoas escrevem desconforto. Isso é um Monet. A gente está vendo sim, você achou que era uma ponte? É uma ponte. Em Londres, pintada em 1904. E uma das coisas que é importante, se você conseguiu sentir algo, como eu pedi, é que não saiu voando uma coisa da sua tela para fazer com que você sentisse alguma coisa. Você recebe um estímulo e esse estímulo dentro de você, de acordo com todo o seu background, de acordo com tudo que você já tem, vai se transformar numa sensação e numa racionalização em cima dessa sensação. Isso tem várias definições, existem várias correntes possíveis, mas isso é um desdobramento de sensação e de emoção. O que é sensação? O que você de fato sentiu. O que é emoção? O que você dentro transformou em. É o coração um pouco assim, é a respiração um pouco assado que o seu corpo vai ler como uma emoção em especial. Vamos repetir só mais uma vez? O que você sente? Os expressionistas, onde Monet se inclui, achavam que se você desse a forma muito gratuitamente assim, você impediria que as pessoas fossem mais fortemente para o aspecto emocional. Mas, mesmo uma coisa como uma foto, e essa aí com perspectiva, com tudo tão desenhado, pode fazer com que você sinta alguma coisa. Então, queria que vocês pensassem o que você sente quando você vê essa foto. E como que eu consigo quase que estragar tudo da sua sensação e emoção em relação à foto se eu te perguntar qual você prefere? Ou, pior ainda, se eu te perguntar aonde você acha que é essa ponte? Porque aí, agora, você tem uma missão, você tem uma resposta certa. Isso pode virar um desafio no chat que as pessoas resolveram que elas vão acertar isso. E aí, que agonia que ela não deu a referência, a fonte precisava estar aí. Ou seja, eu viro imediatamente um ser absolutamente criticável, porque eu não estou te fornecendo tudo que você precisaria para resolver isso. E aí, as emoções de sensibilização, as mais sutis, que estavam em curso antes, se atrapalharam. Por favor, percebam também quão importante foi e qual o efeito que teve vocês terem visto o anterior na hora que esse aí aparece. Antes tinha cor, agora é PIB, o outro é muito expressionista e esse aí tem menos aspectos. Então, quando eu colocar a referência, é claro que você vai ter isso imediatamente. Eu fiz algumas experiências em alguns museus, eu realmente amo arte, que fazem isso de você ver primeiro a obra sem a menor possibilidade de enxergar o que está ali, e aí depois no verso da obra você tem que fazer um esforço para enxergar o título, por exemplo. Tem vários autores que pararam de dar título para as suas obras, porque quando o título entra, você vai saber
Quero ver se você sabe falar isso, mas isso aí é o tal Shu Betsu, né? A gente está no Japão. Eu gosto especialmente de mostrar essa foto do Japão, porque eu acabei de ir ao Japão, eu estava no Japão no final do ano passado. Foi uma experiência muito curiosa, ela já seria uma experiência desafiadora culturalmente, e ainda aconteceram alguns percalços. O mais relevante, meu marido tem uma crise renal. Vai explicar empaticamente uma crise renal em japonês usando o tradutor. Vocês talvez já tenham escutado que o tradutor tem dificuldade de fazer isso a partir do japonês, porque o japonês é muito pictórico. Então, é difícil, e é nessas horas que você vê se a empatia funciona ou não funciona e usa algumas coisas que eu queria passar para vocês. Mas o que eu queria que vocês tivessem pegado dessas fotos, que é o que a gente vai usar para conversar, é porque a gente vai ter uma base comum para falar dessa tal dessa empatia. Então, essa tal dessa empatia sabe quando você sente uma coisa assim, quando algum amigo te conta alguma coisa, ou quando eu acabei de contar da crise renal do meu marido no Japão, que eu tô vendo a Paula e não vejo vocês, mas as pessoas, quando eu tô vendo, fazem assim, ai, e sentem junto. Esse sentir junto é a base da empatia. É que só se fala de empatia, de você entrar num lugar difícil, de você entrar no lugar do outro, e eu sempre brinco que aí ninguém quer. Se empatia eu sempre me condoer da dor do outro, eu não quero. É que não é isso. A empatia também melhora a sua possibilidade de felicidade, de alegria, de se alegrar pelas conquistas do outro. Quando a Paula conta a história que ela contou de como é que ela me conheceu, o carinho com que ela faz isso, é óbvio que eu gosto. É claro que isso eu sinto desse lado aqui da tela. E jamais vou esquecer a apresentação final da Paula. Porque a Paula fez uma das melhores apresentações de 3 minutos que eu já tive a oportunidade de ver no tempo correto e ainda por cima com o mesmo carinho que ela estava demonstrando agora, tá? Então, essa base de entender que empatia tem a ver com emoção, não tem jeito. Empatia é um sentir junto. Mas ela não significa abrir mão da racionalidade, que eu queria conversar com vocês sobre um projeto que está muito perto do meu coração, que é uma visão como executiva que eu acho importante também passar. Eu tenho uma iniciativa que se chama Artes da Liderança. Dificílima de falar em 3 minutos o tamanho de apaixonada que eu sou pelo Artes da Liderança, mas a proposta do Artes da Liderança é ser um encontro. Um encontro de pessoas de áreas muito diferentes e de bolhas muito diferentes, porque senão a gente fica sempre circulando na mesma bolha. Então, por exemplo, eu amo Iocupead porque eu interajo com pessoas que são de áreas e de empresas muito diferentes, verdade, mas é todo mundo empresarial. Quando a gente tem um esporte que a gente gosta, a gente agrega uma outra gama de pensamentos de situações diferentes, não é assim? Pois imagine se você tivesse condição de interagir, como a gente teve no último Arte, com um índio tupinambá, com uma pessoa trans, com pessoas que estão ali, com uma medalhista de ouro, com 2 pessoas que estão no Guinness, com um professor que está aposentado, com alguém que veio de comunidade. E as pessoas estão ali sem saber se você é um CEO ou se você é apenas uma pessoa que está, nesse momento, procurando emprego. Entram as pessoas, ficam os crachás. Então, quando eu desenhei essa experiência, uma parte muito importante da minha dificuldade é explicar essa experiência. Porque as pessoas perguntavam assim, mas qual o objetivo desse encontro? O objetivo desse ser um encontro. É diferente, porque ele queria ser um encontro de pessoas. Uma coisa que quer ser um encontro de pessoas se baseou em uma cultura empática. Então, eu tenho um programa que eu já desenvolvo há muito tempo de ajudar empresas que, não só a cultura como um todo, mas especialmente eventos, porque eu dou aula de técnica de apresentação e eu faço isso, os eventos que a empresa faz quando ela precisa se conversar, sejam empáticos. É um design de conexões, como eu chamo. É um conceito diferente, mas é assim, ó, você já vai reunir todo mundo da sua empresa em um determinado lugar. Para otimizar esse encontro, ele pode ser planejado para ser memorável para as pessoas, para ser uma experiência que elas jamais vão esquecer, e quem dá isso? A empatia.
A gente acabou de ter um evento do Copiad em parceria com o Instituto Rio Moda, que falava sobre transparência, Léo Marques organizando, que foi uma delícia, super bem, né, avaliado. E o Léo me convidou para fazer esse início, esse aquecimento mental, que era exatamente, né, a pessoa CDF estudou todos os palestrantes, olhou todas as pessoas que iam falar, pegou o fio da meada de tudo para justamente fazer as provocações certas para que as pessoas aproveitassem aquele dia que elas estavam vivenciando juntas, tá bom? Então, como a gente faz isso? Tem aqui um como trabalhamos bem, 1, 2, 3, 4, porque todo mundo que está ouvindo aí é executivo e gosta de saber como é que a gente trabalha. Então, eu preciso reconhecer as emoções e esse reconhecer é, inclusive, como se eu estivesse fazendo um filme que elas variem. Não é só alegria, é também uma emoção, mas se a emoção for muito pesada, a pessoa se fecha. É até um medinho de como é que as coisas vão funcionar, mas resolvendo isso. E um segundo ponto que eu sempre gosto de ressaltar, se vocês levarem isso agora, as empresas de vocês já vão ficar mais leves. Relaxamento é verbo. Relaxamento é ativo e é vital. É quando a gente relaxa que o nosso sistema nervoso tem a chance de fazer um novo setup. E parte do que está acontecendo nesse momento, e aí lá vem as dúvidas, estou aqui para resolver e responder para vocês como é que eu vejo isso, parte desse momento é que as pessoas só estão na relação. Sempre que ela vai para a tela, é para alguma coisa que demanda, né? Relaxamento, a gente antes tinha quando a gente chegava em casa, agora não, porque o trabalho está ali. Então, existe uma situação desse momento que reduz a possibilidade de empatia, que é não ter relaxamento, porque às vezes a situação em casa está complicada também. Então, a gente fez a nossa parte, né? A pergunta que surgiria é, tá bem, mas o que vocês fizeram nesse período? A gente fez a nossa parte e criou uma interação virtual que a gente já vinha aplicando, mas agora, né, estourou, para que as pessoas tenham essa possibilidade de relaxamento dentro do ambiente de trabalho. Quantas pessoas que estão sentindo falta não é do cafezinho, não é do gostoso que é trabalhar e conversar rapidinho ali com as pessoas, trocar, ai, sua roupa, suas coisas tão bonitas aqui ou ali. Então, a gente planeja várias pontes nesse momento. E o que eu chamo de higiene emocional é isso. Você não escova o dente 3 vezes por dia? Eu espero que sim. Então, você escova toda hora porque suja toda hora. O nosso emocional, o nosso pacote emocional também é assim. Ele vai ficando... E daqui a pouco, se eu não tiver esse breve momento de relaxamento para eu me adequar, eu vou emendando de uma emoção na outra, e aí é como se ela fosse sujando uma emoção na outra. Então, como é que é o nosso processo? Muito simples, tem uma mensagem que a gente vai estruturar, que precisa ser simples, minimalista no conteúdo, tem razão na parte de estruturação, mas tem emoção no orador, na ilustração, no desenho. A gente vai olhar para esse que ouve. Eu já vou dar 2 exemplos para vocês, que são os segmentos, quais são os perfis e principalmente quem teria mais dificuldade de ver essa mensagem passar. E a parte que é mais difícil de explicar e é onde a gente vai colocar mais expertise, que é na parte de fluxo, que é desenhar uma experiência. Então vamos lá. Como é que você faz isso? Você aplica isso sozinho quando você vai desenhar uma reunião. Você vai fazer uma reunião com a sua equipe. A sua equipe sabe a sensação que você quer deixar. Muita gente desenha o conteúdo que quer passar. A gente propõe que você escolha uma determinada reunião e prepara diferente. Prepara lembrando daquelas pontes que eu acabei de te mostrar. Prepara de um jeito que você também leve em consideração o estado emocional. O que você quer provocar nas pessoas? Pode ser um senso de pertencimento, pode ser uma motivação, pode ser otimismo, pode ser a sensação de que ela consegue. Tudo isso é emocional. Não, mas a gente não faz reunião aqui para isso não, Isabela. A gente faz reunião para passar conteúdo. Aham. Será que está passando? Se vocês estão aqui, é porque vocês devem considerar que empatia é uma parte dessa história. Então, pega a dica, só uma, tem muitas, mas essa dica é, quando você for desenhar a sua mensagem da próxima vez, não esquece de pensar no lado emocional. Isso não é tão complicado assim, é desenhar uma sensação. Agora eu vou olhar para quem ouve. Então tá, eu tenho aquela minha reunião, eu resolvi que hoje as pessoas vão se motivar. Cadê os segmentos? Quem são os que já estão motivados e parecem? Quem são as pessoas que só estão conseguindo dar má notícia?
quem você acha que seria o mais difícil de motivar e por quê. Às vezes você não sabe o porquê, mas você tem clarezinha, certinho. Toda vez que você vai a uma reunião, você sabe quem vai ser o contrário da sua ideia, não vai? Se acostume, no processo de empatia, a saber quem vai ser contrário à sensação. Isso muda o mundo. Isso é uma outra perspectiva completamente diferente. E aí, o fluxo da fala vai ser organizado. Então, se você fizer tudo igual como sempre, não, as pessoas não vão entender que é um momento diferente. Mas se você provocar um compartilhamento, se você aparece com uma foto de um Monet, em vez de uma coisa racional só que você estava esperando, você tem um pouco mais de chance. Eu já fiz executivo entrar no palco de moto. No último planejamento estratégico com o CEO, diretor de empresa, a gente fez um work café, as pessoas tinham que se levantar das cadeiras e trocar. O cara ficou olhando assim, tipo, vou mesmo, mas daqui a pouco tá fazendo. É isso que a gente está chamando de desenho de fluxo. Vou te dar um segundo exemplo para mostrar que isso é útil para os dois lados. Você está com a sua família em casa, o seu filho está precisando fazer as coisas para a escola, mas ele já escutou que a escola está pensando em talvez voltar e que nada daquilo vai ser cobrado muito em prova, então ele não está querendo estudar. Ou está difícil de convencer. Imagine que isso seja verdade, tá bem? Pode ser que não seja realidade na casa de alguém, pode ser que seja nas outras pessoas. Minha sugestão, cadê a sensação que você quer deixar? Você quer que sensação? Eu quero que ele saiba que tem que fazer. Isso não é uma sensação. Você quer uma sensação de proximidade? Você quer uma sensação de solidariedade? Você quer uma sensação de preocupação? Você quer uma... Que sensação você quer? Considere ter o mínimo possível de informação para passar nesse momento. Cadê a restrição? Ah, não, mas aí nesse caso é só o filho. Não, não é não. Porque ele está imerso num contexto que outras pessoas vão falar sobre, vão interferir nessa sensação. E é isso que vai fazer com que você tenha sucesso ou não. E aí o fluxo, tá? O fluxo vai ser depois de um nugget comido no almoço, vai ser antes de um sorvete, vai ser numa hora de abracinho de manhã quando está gostosinho saindo da cama ainda, vai ser quando já estiver no computador. Eu aposto que você sabe a resposta, tem pelo menos uma sensação. Então eu vou mostrar 2 slides aqui para vocês verem o arte, eu nem preciso falar. Esse aí foi o último que a gente fez, do design de conexão. Pensem bem, quantos de vocês já tiveram a oportunidade de mostrar seus pés para as pessoas que estavam do outro lado? Estão os meus dedões aí à mostra no mesmo ambiente como eu estou agora. As pessoas com uma alegria, obviamente ninguém era obrigado, mas era inusitado. As pessoas se conectaram e a resposta principal que chega é que as conexões eram muito significativas. Quem tiver curiosidade, está aí. O Arte da Liderança deve ter de novo um agosto. O Mingling Arts é o que acontece em inglês. Então, aí, as situações todas das pessoas fazendo, para vocês perceberem, os feedbacks eram, pela primeira vez, eu não tive dor de cabeça depois de uma reunião, eu entrei 10 minutos atrasado, achei que eu não ia conseguir acompanhar, e aí foi acolhimento, carinho que eu recebi, e depois a minha próxima reunião foi muito melhor, e por aí vai. Então, eu precisava e queria mostrar para vocês que a gente tem possibilidades de empatia, mas empatia é trabalho. Empatia é estratégia. Empatia é levar em consideração o aspecto emocional, que a maior parte das pessoas, por experiência, só diz que é importante, mas na prática não leva em consideração na hora do planejamento. Então, eu espero que tenha ajudado com essa fala inicial, que claro que foi mais longa, porque isso aqui vai ser um bate-papo, mas aí agora, Paulinha, com você, para a gente ver perguntas, para ver o que as pessoas querem. Bom, então, obrigada pela apresentação, achei super legal. Quando você me abre com Monet, já me ganha, já tenho empatia imediata. Sou um super fã, super fã. Um dos lugares que eu me senti melhor na minha vida foi aquele lugar que tem em Paris, que lá no meio das Tuileries, que você tem todas as ninféias do Monet. Eu acho aquele um lugar extraordinário no universo. Espero que em breve a gente possa voltar, né, Isabela, ao Japão, a Paris, né? Viajar, né? Ver as pessoas no cafezinho da empresa. Mas por enquanto que estamos aqui, que bom que Paula, deixa eu te interromper para falar só uma coisa. Eu olhei o chat agora rápido. A maior parte de vocês está escrevendo no chat, o default está para os panelistas só.
Ah, Se tá. vocês não mudarem para panelistas mais as outras pessoas que estão vendo, você às vezes cumprimenta outra pessoa sobre um cumprimento para Margarida aqui, e não necessariamente ele está endereçado para todas as pessoas. Aí vocês que estão assistindo não conseguem ver os comentários uns dos outros, que eu acho que é gostoso, tá? Foi só isso, só chamar a atenção, porque Legal. do jeito que está aparecendo aqui para mim, a Só tá gente vê, mas as presente. pessoas não. Uhum. Já temos muitos comentários aqui que vocês não estão vendo. E aí eu queria pedir de novo, como ainda não tem pergunta lá no Q&A, vocês coloquem as perguntas lá. Enquanto não tem pergunta, eu vou aproveitando para fazer as minhas aí a partir das provocações que você fez com a gente, Isabela. E aí eu queria falar, bom que a gente está falando de coisa boa, mas eu queria falar de algumas coisas que complicam essa comunicação empática, porque a gente está com uma especialista que pode ajudar a gente a aprender a resolver esses problemas. E aí tem duas coisas que eu pensei assim quando você estava falando, né? O primeiro, a gente entende, né? Tem essa questão toda da empatia, ela é super importante, essa conexão com o outro, né? Que eu acho que é uma das coisas que todo mundo fala que tem, mas de fato é muito difícil de fazer, né? Como que você lida com isso, com grupos? Como lidar com isso, na verdade, com grupos grandes, né? Uma coisa é estar numa reunião na minha empresa ali com 8 pessoas que eu conheço, que eu sei o nome, que eu conheço as famílias. Outra coisa é quando eu estou... Aqui eu estou vendo que tem muitos professores, por exemplo, hoje na lista de participantes, queridos colegas. Como que eu faço isso numa turma grande, por exemplo? E aí, trazendo um pouco para a dificuldade que a gente está vivendo hoje, nesse momento, né? Como fazer isso nesse ambiente virtual, online? Quer dizer, quais são aí as dicas para a gente ampliar a nossa capacidade de empatia com grupos grandes e em ambientes digitais? Tá. A primeira é em relação a grupos grandes. Quanto mais amplo for o escopo da mensagem, mais universais têm que ser os valores de apelo, se eu não conhecer a segmentação do meu público. Te dou uns exemplos. Família é um apelo geral. Então, se eu conto alguma coisa que eu tenha feito que permeie uma situação de família, as pessoas tendem a se solidarizar comigo. Lembra que eu propus que a gente sempre pensasse numa sensação que permeasse? Então, imagine que você queira falar de uma preocupação que era infundada. Tá? Eu quero falar que algumas preocupações que a gente tem são infundadas. Uhum. Eu poderia começar contando, gente, lembrei essa semana, porque estava olhando umas fotos antigas, da minha filha quando era pequenininha. Ela devia ter uns 5 anos e eu saí para a escola para dar aula preocupada porque ela estava meio febril, não estava muito, então foi para a escola, mas sabe aquele coração que ficou lá para trás? Eu estava super tensa naquela situação, passei o dia preocupada, entrei numa reunião que eu sabia que ia ser difícil e avisei para as pessoas, gente, eu só vou atender se for de casa, mas eu tô com essa situação, minha filha não está bem, eu preciso atender. Não deu outra, né? Justo na hora que a reunião estava super acirrada, toco o telefone, era de casa, eu atendi, nervosa, achando que já tinha acabado o mundo. E aí já era ela, a própria. Mãe, tomate é fruta! Eu nunca vou esquecer esse dia, porque assim, eu desliguei a coisa, falei, cara, o que importa na vida, se tomate é fruta ou não é fruta? Assim, a criatura já tinha ido para a escola, já estava melhor, e eu tinha permanecido com uma preocupação que era infundada. Uhum. Meu ponto para responder essa resposta, além de contar essa história que é fofa, é que vocês percebam que esse é um valor universal. Mesmo que você não tenha filho ainda, mesmo que você nem pretenda, mesmo que você pega alguma coisa que se relacione com essa situação de preocupação com alguém, com um ente querido, com tal, e você consegue pegar a sua sensação e se relacionar. Então, a dica principal, mexendo no meu microfone aqui, a dica principal é que vocês apostem em situações e emoções que permeiem. No ambiente empresarial, você pode contar um sucesso. Eu vou contar uma derrota total aqui. Imagine que você quisesse falar que sincronicidade existe, que se você for atrás uma situação vai aparecer, que sempre vai ter gente que vai te ajudar, tá? Vou dar só mais um exemplo, porque eu dei um muito pessoal, vou dar um agora profissional. Uhum. Eu morava numa casa, eu sou moleca, tô aqui sentada de pernas cruzadas, descalço, claro. Então, eu fui sair para dar aula, era uma aula 7 horas da manhã, mas não vai aparecer, né? Não vai aparecer. Então, 7 horas da manhã era a minha aula. Começava às 7 horas da manhã, porque esse executivo gostava de ter aula antes do expediente. Ali em São Cristóvão, uma empresa grande, eu entrei,
a hora que eu estacionei, eu sempre chegava muito cedo, porque eu morava longe. Eu chegava cedo, né? Muitas vezes dormia no estacionamento do Copiade. Quando estava estudando, eu não gostava de atrasar, chegava muito cedo e encostava lá. Então, nessa situação, também fiz isso. Cheguei um pouco antes das 7, olhei para o meu pé, a pessoa estava sem sapatos. Eu fui, eu fui dar aula sem sapato. Para curtar a história, tentei entrar para conseguir o sapato de alguma das recepcionistas, porque eu calço 36, 37, é um sapato fácil de achar, mas não me deixaram, o segurança não me deixou entrar no prédio, porque eu não podia entrar no prédio descalço. Tinha um posto de gasolina atrás, eu fui andando pela rua descalço, com um vestido azul lindíssimo, mas descalço, até o posto de gasolina. Cheguei lá, não tinha nem chinelo, porque chinelo mais band-aid resolvia a minha vida de pelo menos passar pelo segurança. Apareceu uma pessoa, que o nome da por cima era Ângela, que tinha uma filha, adivinha o nome da filha? Isabela, e estava com o sapato da filha no carro, que era um salto azul no meu número, exatamente da mesma cor. Olha, Então, sincronicidade. meu ponto. Estou contando uma coisa que tem valores universais. E as duas histórias são boas. Eu vou levantar a moral da reunião em vez de abaixar e de jogar no fundo a moral da reunião. Podia ter sido isso em relação a uma conquista profissional, contei uma derrota, podia imediatamente contar um super sucesso para estar balizado se eu quisesse. Mas eu preciso fazer isso de maneira dosada. Legal. Então, a gente apelar para essas questões que são universais, né? Quanto mais eu estou falando para um público amplo, mais eu trago para coisas que são universais. Super legal. E a Você tem questão uma do segunda virtual, pergunta. Isabela? Então, segunda pergunta. Porque até tem várias pessoas aqui no Perguntas e Respostas já perguntando sobre isso. E aí tem tanta pergunta de como a gente melhora a nossa comunicação online, a empatia, como, por exemplo, gente que está sofrendo porque as crianças estão tendo aula online, não necessariamente numa experiência muito interativa e muito prazerosa. Isso também tem um jeito de melhorar a experiência do outro. Tá bom, vamos lá. Então, aos poucos. Parte do problema do virtual, na minha visão, é que as pessoas estão se sentindo forçadas a ele. A outra parte é dor de cabeça, falta de costume e outras coisas assim. Então, a gente gosta de mudança, eu sempre gosto de relembrar isso, assim, todo mundo gosta de mudança. Se a gente não mudasse, a gente não evoluía, a gente não entrava num programa, a gente não estava aqui tentando fazer as coisas diferentes. Todo mundo gosta de mudar, mas a gente não gosta de ser mudado. Eu não gosto quando cai uma situação no colo que eu precise fazer e não consiga resolver. Essa em especial, o que eu fiz por mim e eu sugiro para vocês de fato, a gente entrou nessa situação achando que ela era temporária e que ela ia acabar rápido. Então, as pessoas começaram a trabalhar sentadas num banquinho, num lugar feio, com qualquer coisa no entorno. Da primeira live que eu fiz, eu entrei fazendo várias, né? A primeira live que eu entrei, eu já falei, cara, melhora seu ambiente de trabalho. Cadê a garrafa mais linda que te traz mais prazer para você usar, para você trabalhar? Cadê o ambiente melhor da sua casa para aquelas situações difíceis? É óbvio que é o que dá, tá? Eu amo plantas, vocês estão vendo aqui. Os meus programas de live todos chamam Empatia na Varanda, porque vocês estão na varanda da minha casa. Então, a primeira dica que eu dou, e aí isso vale para as crianças, isso vale para vocês. E se não acabar amanhã? Entendeu? E se não acabar em uma semana? E se não acabar? Está do jeito mais confortável que você consegue fazer? Faça. Segunda coisa, melhore a experiência. Lembra lá do meu... Eu poderia voltar o slide, né? Lembra de você causar uma emoção e de você se preocupar com o seu segmento mais difícil e por aí vai? Uhum. Você está no melhor visual possível para as pessoas? Você está fazendo a sua parte para estar iluminado, num ambiente que pareça agradável, de acordo com a sensação que você quer passar naquele dia? Eu tenho um biombo de madeira que trabalha aqui do lado na varanda, tapando a sala. Tem apresentação que é para ser mais seca, eu não vou fazer com esse fundo, eu vou fazer com o fundo do biombo. É o mesmo lugar, eu não estou num lugar diferente dentro da minha casa, mas eu mudo a percepção, eu cuido nos mínimos detalhes para que isso seja bom para as pessoas. Eu vejo as pessoas tendo aula aqui em casa, né? Nós somos 5 pessoas, está todo mundo nesse processo. Eu já vi professor da minha filha falar, cara, se você olhar a tela em proporção ao que está acontecendo, 1/8 da tela é a carinha do professor.
ele fica projetando um vídeo ou as coisas, o PPT, o tempo inteiro. Então, a cara dele fica menor ainda, num quadradinho menor ainda. Então, assim, o que você pode fazer por você nessa época do online? Minha sugestão, torne o mais confortável possível o ambiente. Segunda sugestão importante, relaxamento é verbo. A gente está ficando com dor de cabeça, a gente está ficando com um monte de coisa porque a gente está saindo de uma tela para outra. Algumas das telas que a gente está vivenciando são obrigatórias, as outras não. Né? Eu acredito piamente que você levar seus olhos para outras esferas, para outros horizontes, é um benefício. E nessa hora, se puder adicionar, né? Estou tendo uma experiência porque eu estou cozinhando, eu pelo menos não estou numa tela, eu vou vivenciar isso como um momento de relaxamento. Ah, não, relaxamento não é dormir, não é deitar, não é ver Netflix, não. Relaxamento é estar fora do fluxo de obrigação dentro de algumas coisas e consciente disso. Ponto. Então, isso é um segundo ponto importante. Terceiro, que é o que você pode fazer pelos outros, né? Pelos filhos, pela possibilidade que eles têm de receber essa informação melhor. Eu não vou ter uma resposta mágica para dar. O que eu tenho para dizer para vocês é que a gente tende a querer dos filhos a perfeição que a gente não tem. E isso é um enorme de um complicador. Então, de novo, o que você gostaria de dar como formação para o seu filho? É disciplina? Então, você precisa exigir que ele tenha a disciplina de estar na frente do computador. O que você quer dar como formação para o seu filho? É flexibilidade? É respeite-se? Converse com ele a cada momento, como ele está. Como você está se sentindo? Você está se sentindo pronto para a próxima? Nossa, pai, eu estou cansado. Pois é, eu também estou cansado. Mas eu acho que eu aguento mais uma. Eu acho que eu posso, pelo menos, não ficar olhando para a tela, já que não estão prestando atenção, e eu vou ficar fazendo anotação. E você está ensinando outros conceitos. Então, assim, ó, não tenho a resposta como pedagoga. Eu tenho como empatia. Sempre vai ser uma combinação de razão e de emoção. Que tal você pensar num dia, como um evento? Na linha que eu sugeri no meu slide. Esse um dia você vai escolher para essa interação, que pode ser com o filho, pode ser com a turma, pode ser numa nova aula. Esse um dia você vai escolher para pensar assim, para pensar na emoção que você quer passar, para conseguir colocar o cenário, você obrigar, de uma certa maneira, com disciplina, aos tempos de não tela que eu estou pedindo que você faça. Chega no final do dia e avalia se esse seu fluxo te favoreceu melhor, se esse foi um dia mais memorável. Eu aposto meu diploma que você consegue, mas isso precisa de um planejamento. E a sensação de leveza no final do dia há de fazer com que você queira isso no dia seguinte. Especificamente em relação à minha experiência como professora, né, porque eu tenho duas situações, tá? Eu tenho o mingling e o arte, por isso eu achei tão importante que vocês soubessem que eu tenho isso nesse momento, que o objetivo é exatamente agregar comunidade. Então, eu tenho certeza, porque eu já tenho a prova dos eventos todos que rodaram, que as pessoas conseguem se conectar, que elas conseguem falar de emoções profundas, que elas conseguem se sentir como elas tivessem ganhado um bom abraço virtual, se a experiência for desenhada da maneira correta. Que é essa aí que eu passei para vocês. Eu só tenho mais experiência olhando e fazendo isso, mas é isso aí. Segunda parte, como professora mesmo, os alunos estão gratos quando eles percebem que você se esforçou, sabe? Que você está querendo que eles te vejam, que você chame os alunos pelo nome, que nem a gente sempre fez em sala, cada um dentro da sua característica. Tem gente que gosta da mãozinha subindo no Zoom, tem gente que não pode, porque está numa empresa que tem que usar o Teams e aí não vai poder dividir as salas em grupo. Quem disse que não vai poder? Faz a discussão acontecer em grupos de WhatsApp, faz a conversa acontecer de maneiras que sejam mais criativas. Mas eu tive pouquíssimo aluno que tivesse tido qualquer restrição ao fato de estar tendo aula no virtual, porque eles compreendem que esse momento é diferenciado. Agora, aluno é aluno, né? Então vai zoar, vai tentar, né,
regatear algumas coisas quando tem avaliação e ele que foi mal. Não vai dizer eu que não estudei, aí o arquivo que não chegou. Aí é a chatice da situação que tem que lidar com. Acho que você trouxe um ponto que é super importante, que eu acho que a gente está aprendendo muito com ele, que é essa liberação da perfeição, né? Ninguém precisa ser perfeito. E assim, pensando tudo de ruim que a gente está vivendo nesse momento, óbvio que a gente não queria estar passando por isso, mas tem esse aprendizado, né? A gente teve que ir para o online muito rápido, a gente foi para o online aprendendo ainda, né? E a gente percebeu que é isso que você falou, vem muito mais gratidão e muito mais boa vontade, muito mais que legal que a gente está fazendo junto, do que uma exigência de perfeição, que talvez se a gente não tivesse que ir de qualquer jeito para online, a gente já estaria discutindo, poxa, mas quando tivermos uma plataforma e tivermos um amplo treinamento, e na verdade a gente foi, fez, e estamos aí aprendendo. E eu acho que isso é um ponto muito bom, porque quando a gente inova e faz uma coisa que a gente nunca fez antes, não tem outro jeito de fazer que não errando, né? A gente vai aprender, vai errar e vai continuar fazendo. Né? Mas eu posso falar uma coisa que me encheu o coração de orgulho, e como a gente está dentro do ambiente do COPEAD, pode parecer propaganda, mas não é. Eu fiquei com o coração muito cheio de orgulho, mas muito cheio de orgulho dos professores de vocês aqui do COPEAD. Eu também. Porque quando essa situação começou, né, e foi assim, quem pode ajudar com o quê? Então, o Léo Marques e o Carlos Heitor talvez tenham um pouco mais de coisa com tecnologia, talvez a Ariana. Eu, como fazia isso, eles fizeram, a gente fez umas 2 ou 3 sessões, cada um falando um pouquinho e a gente vendo como é que estava o visual de cada um e quem preferia em pé. Assim, ver aquelas pessoas, né? Celso, que nem celular gosta de usar, que estava ali, foi a todas as aulas, fez a tarefa com a disciplina. Eu falei, gente, é um privilégio do ponto de vista que eu posso contribuir. Mas, assim, é uma sensação de pertencimento, Paulo, que eu acho que as empresas estão usando pouco, entendeu? Acho que eu tenho ajudado, conversado, né? As demandas chegam assim, eu preciso de mais leveza. Então, pega as coisas que você já está fazendo, não é para não fazer, é para programar para ter leveza também, entendeu? Assim, é isso. Está faltando a gente entender que a gente não é máquina. E que precisa desenhar as experiências. Tempo é o nosso bem mais precioso. As pessoas já desenhavam eventos e eu ficava assim, gente, cadê uma conexão? Vocês sabem que eu sou curadora do TEDx. Então, é isso, né? A gente vai ouvir as palestras e desenhar a experiência, colocar arte lá no meio para fazer com que esse design das conexões que estão se formando naquele evento, naquela reunião, funcionem. E deixa eu emendar respondendo uma coisa do Júlio aqui. O Júlio Freitas está escrevendo que se precisa de um autoconhecimento por parte do comunicador. Sim! Né? Sim, eu ia responder. Né? Mas assim, o motivo do porquê, Júlio, eu acho que é de tudo que a gente está fazendo aqui, né? Eu comecei a fazer meditação e yoga numa época que as pessoas achavam e associavam meditação à religiosidade, né? Como se isso fosse uma religião e não uma prática. Sim. E hoje não é assim, ainda bem. Né? Você compreende que você treina autoconhecimento, que você treina percepção. Aí a pergunta dele é como é que eu percebo isso nos outros. Isso o digital atrapalha mesmo. Porque eu tenho menos visual, eu estou vendo menos os alunos, as coisas, as pessoas. Mas quando você comenta nominalmente em sala, fulano, caramba, interessante isso aí que você tem, o que você trouxe, ele vai voltar. Então, precisa dessa interação. O que eu tenho feito, os alunos que estão ficando com câmera fechada, a gente sempre pede que não fique, mas quem fica, eu estou acionando por WhatsApp. Oi, professora Isabela aqui. Eu também assisto várias aulas que eu não ligo a câmera, porque é num momento de intervalo para mim, e porque eu não tenho um sono fácil mesmo, então eu posso estar deitada que eu consigo assistir a aula. Queria entender o que é com você. E assim, sempre vi uma explicação que é razoavelmente coerente. E quando não vem nada, aí você sabe que é só desleixo mesmo.
E a gente no Coped tem essa cultura da câmera aberta, até porque as aulas são todas centradas no participante e a gente precisa das pessoas todas lá, mas eu acho que faz uma diferença enorme nessa questão da empatia, da comunicação, você está enxergando o outro. Mas, Isabela, a gente estava falando aqui dessa coisa do erro, de aprender errando, não tem outro jeito, mas eu estou tendo uma série de perguntas aqui de pessoas que estão me mostrando situações em que você não tem muito espaço para o erro. Por exemplo, quando eu tenho que fazer uma venda, quando eu tenho que fazer um discurso rápido para conseguir atrair uma pessoa para a minha ideia, quando eu estou, por exemplo, representando uma organização pública que precisa conseguir a empatia de públicos mais diversos. Como nessa situação você pode seguir aquele fluxo que você já propôs ou tem alguma coisa a mais aí? E aí, quando você pensa... Posso já... Não. Você quer mais uma? Não. Então, deixa eu responder essa. Tá bom. Deixa eu responder essa, que eu tô aqui, eu tô conectando com as que eu vi, perguntando também. O André falou que é jornalista, tem gente comentando aqui situações que são muito difíceis. Então, vamos lá. Isso, exatamente. As situações que são mais complicadas, são como é que a gente faz? É isso que eu estava escolhendo os exemplos. Uhum. A primeira coisa que eu queria é que vocês... Bom, na minha perspectiva, não tem nenhuma situação que você possa entrar para errar. Nenhuma. Porque você precisa entrar no seu melhor do planejamento. Ele errar ou ela não errar é a consequência do possível daquela situação. Então, por exemplo, você super se prepara para nadar e aí você pula na piscina e era o Phelps ou o Rodrigo Cielo. Isso invalidou seu preparo? 0 bala. Mas é o Phelps, cara. Estar com o Phelps na piscina, supondo que você conseguisse, né? Eu já estive no tatame com o campeão brasileiro de jiu-jitsu. Minha faixa era quase transparente na época. Então, assim, já é uma honra a situação e você está no seu melhor. Agora, não vai ganhar, entendeu? Então, assim, muitas vezes as pessoas querem, não estou dizendo que é o caso de quem perguntou situação negativa aqui, né? Mas, assim, tem 2 processos que eu acho que tem que elucidar. Primeiro processo. Quando a gente aprende uma teoria nova, um modo novo, dá um trabalhinho fazer as coisas de um jeito diferente do que a gente está acostumado. Então, o cérebro se protege e arranja aquela situação que não dá para aplicar. Muito desculpa. Desculpa, mas todo mundo faz. Então, assim, cuidado para você não cair nessa pegadinha, de olhar só para a situação que já é muito impossível mesmo quando você pulsou com Phelps e deixar de treinar que o seu dia a dia não é Phelps. O seu dia a dia é com várias situações que isso poderia ser aplicado. Segundo, muita gente vai querer o treinamento de empatia para consertar os outros. Isso é direto. Né? Eu quero ser melhor de empatia porque eu preciso, meu marido saiba isso, porque eu preciso conquistar essa venda. Então, venda é um exemplo clássico, né? Não, venda é muito crítico, eu não posso perder. Tanto pode que perdeu várias vezes. O que você não quer perder, porque isso é importante para você. Então, eu vou dar 2 situações, eu espero que ajudem a ilustrar, 2 cenários completamente diferentes, um pessoal e um profissional. Quando teve a Olimpíada, as cerimônias olímpicas, que entrou o Gari, que entrou a Gisele, que entraram as pessoas todas, aquelas vistas lindíssimas do Rio. Eu estava muito mais feliz do que quase todo mundo. Porque 7 anos antes daquilo, eu estava um final de semana inteiro numa casa lá no Recreio, com a equipe da CRCom, porque o Flávio foi aluno do COPEAD, falecido Flávio, foi aluno do COPEAD, me chamou para ajudá-los, porque eles tinham 7 pessoas, 5 nacionalidades diferentes, e eles foram sorteados para serem os últimos a apresentar para o COI, uma apresentação de 1h30. Pois a gente ficou um final de semana inteiro fazendo isso que eu estou sugerindo para vocês. Eles queriam, porque queriam me mostrar os PowerPoints, mostrar, eu falei, cara, a gente agora vai conversar sobre sensação. Que é a sensação que eles têm que ter. E aí, trabalha, e a sensação foi paixão. Porque todo mundo ali dividiu uma paixão muito grande por fazer aquilo. O Abel Gomes é português, mas escolheu o Rio, que é o pai do Flávio, um dos pais do Flávio, escolheu o Rio e ele voava de ultraleve. Então, aquela sacação das imagens de ultraleve foi para trazer esse tom de paixão, de pessoalidade. Eles me ligaram quando acabou a apresentação, a gente conseguiu! Né? Assim,
E todas as segmentações, cadê o perfil da pessoa que eu vou falar de logística? Cadê o perfil da pessoa? É um desenho, é um desenho que é feito para não dar certo. Se vai dar ou não vai dar, aí é literalmente o entregar. E eu vou dar um segundo exemplo de um executivo que eu atendi. Eu gosto de contar esse caso porque ele foi real. Eu estava atendendo um cara e aí ligaram que o filho dele tinha sumido. Então, ele virou, o moleque devia ter uns 12 anos na época. Eu conto essa história porque ela ilustra uma situação que, óbvio, que ele ficou desesperado. Era uma família que veio do interior, morava no Rio, estava apavorado, preocupado. Isabel, não vai dar para a gente continuar a aula porque o meu filho sumiu. Eu falei, claro, por favor, né? Vá. Só que não deu tempo nem dele juntar as coisas dele e acharam. O garoto não foi para o inglês, super bom aluno, devia ser aula de revisão, sei lá, eu não sei. Eu só sei que ele não foi para o inglês, foi jogar videogame na casa do amigo. Tá? 12 anos e tal. Aí eu pergunto para as pessoas das situações difíceis. Essa é menos importante? Entendeu? Essa é menos, João, errado, porque eu falei assim, então, bora aí preparar a sua comunicação. Bora entender o que está acontecendo. Bora trabalhar esse processo para chegar lá. Esse outro é um outro que é muito importante. Então, assim, honestamente, do meu ponto de vista, é sempre a sua escolha é prévia. Qual é a relevante. Porque difíceis sempre vão ter. E aquela pessoa que é o descansado, aquela pessoa que é o agressivo, aquela pessoa que é o descansado, aquela pessoa que é o, sei lá, bota aí, prolixo, aquela pessoa que é o mal encarado. Cara, só vai trocar de nome ao longo da vida. Sinto muito. Você não vai ter uma Paula, assim, né? A gente tá aqui tricô de madrinha, assim, eu adoro a Paula, a gente conhece, a gente conversa, a gente se divertiu literalmente todas as vezes que a gente se encontrou para planejar essa conversa. Foi bem chata. Muito ideal, não, muito ideal, assim, mas é sempre assim? Pô, espero por você que sim, que você sempre tem escolhas melhores. Agora, a meta é sair orgulhoso de você. Legal. Fiz o meu melhor. E sair dessa coisa de o inferno tá no outro, né? Que começa lá do tal do autoconhecimento que a gente já falou. Eu queria te fazer uma pergunta que tem a ver com isso, e tem muito a ver com o mundo que a gente está vivendo hoje, né? A gente está falando de comunicação e de empatia. Como é que a gente comunica de forma empática numa polarização tão grande que o mundo está vivendo hoje, no mundo de fake news, onde muitas vezes, eu tenho a sensação, às vezes, você está falando de pessoas cujo trato é mais difícil, né? De que, às vezes, parece que se a pessoa falar muito alto, gritar muito e falar várias vezes a mesma coisa errada, aquilo vai virar verdade. E a gente vê esse discurso acontecendo muito, né? A Brené Brown, que é uma pesquisadora também, professora, ela fala que a gente vive numa era que as pessoas estão transformando as incertezas em verdades absolutas. E aí ganha o discurso de quem grita mais alto. Como que a gente exercita essa comunicação empática? Muitas vezes isso acontece muito nas redes sociais, né? Muito. Onde a gente está se comunicando, vivendo. Qual seria o conselho? Eu queria ouvir você um pouquinho sobre isso, Isabela. Qual o conselho para a gente conseguir? Tem um filme que eu gosto, nessa linha de arte e tal, que é Bonequinha de Luxo. Coach antigo, P&B, vocês não viram? Tem uma cena que ela é pedida em casamento, ela queria muito isso, ela até ganha uma joia, mas o pedido foi a coisa mais sem graça, mais sem glamour na visão dela mesma. Mas como ela estava na frente de uma situação, de uma joalheria, ela cria uma história, assim, e aquela é a história que passou a ser verdade para ela. E ela repete essa história. Então, eu queria que vocês, por favor, pensassem, se você, do fundo do seu coração, não tem uma história que você conta de um jeito, acho que você já não tem muita certeza se aquela foi a razão dos fatos, sabe? Tipo assim, eu conto desse jeito, mas eu, por exemplo, estou aqui numa super pressão com essa história de escrever, desejo de escrever 300 coisas ao mesmo tempo, mas eu fico assim, ai meu Deus, mas será que eu estou dando crédito certo? Eu sei essas coisas, assim, muito caos. Então, eu não lembro mais, entendeu? Algumas coisas, eu falo há 20 anos essas coisas. Então, licença poética, alma de escritor. Concordo com a Brené Brown, né? Que quem não conhece a linha dela de pesquisa sobre vulnerabilidade precisa conhecer. Eu super concordo com a Brené Brown que quanto mais incerto, mais a gente tende a se agarrar em verdades falsas. Né? Outra que eu amo é Chimamanda.
Quem tiver curiosidade, no meu perfil lá do Instagram, eu tenho uma tripinha lá nas postagens mais antigas, pré-quarentena, só de sugestão do TED. Todos esses estão lá. Então, Chimamanda, ela é nigeriana. O TED se chama, TEDx, se chama O Perigo das Histórias Únicas. Eu gosto especialmente porque ela fala assim, o que você sabe da Nigéria, entendeu? Então, toda vez que você sabe pouco de alguma coisa, você vai tender a completar isso com uma heurística qualquer. Quem prefere isso mais técnico é o Kahneman, né? O cara é psicólogo e tem um prêmio Nobel em Economia. Tá lá na bolinha do Instagram o livro do Kahneman sugerido como leitura. A gente fazia em julgamento, tomado decisão, já ouvia do Kahneman na época do mestrado. Então, a gente é humano. O humano é assim. Né? A gente é melhor de projeções do que de causal. As pessoas veem uma pessoa mal cheirosa e a sua cabeça parte para um monte de coisas e vai arranjar argumentos do que aconteceu daquela pessoa. E às vezes, né, a gente agora trancafiado a história de observação de varandas, eu conheço a vida de todas as pessoas que eu consigo ver de todas as minhas varandas e a gente se diverte traçando histórias sobre essas vidas. Mas a verdade é que eu não sei. Então, vamos lá. Polarização existe? Sim, é dado. É um dado de agora? Não. Sempre existiu. Tá pior agora? Sim, porque a informação está mais disponível. Você está obrigado às polarizações? Não. Parte do problema na polarização, é que quase ninguém resiste a provar por algum outro que você que está certo. Eu que sou pouco afetada por essa ilusão, sou pouco afetada pela polarização em si. É mais complicado para mim são os ismos, né? Os racismos. Quando a pessoa defende um ismo mas eu gosto da máxima jurídica, sabe? Que é assim, se você não entende, não julgue. É isso. Né? Um juiz, ele deveria, sendo bom, enquanto ele não considerar que ele entendeu a situação, ele não deveria emitir um julgamento. E, cara, a gente não resiste, julga direto, entendeu? A gente faz isso. Então, assim, é Gandhi, seja a transformação que você quer ver no mundo. Assim, eu não tenho uma sugestão para melhorar a polarização do mundo. Eu checo todas as informações antes de divulgar. Eu gosto de me orgulhar da rádio broadcast que eu sou. Porque quantas pessoas você conhece que reclamam que nas mídias só tem coisa negativa? Mas se essa pessoa fizer uma auditoria de tudo que ela pronunciou durante o dia, entendeu? Ela é a broadcast negativa daquela situação. Então, assim, vocês não tem jeito. Eu não vou te dar nunca uma ferramenta para consertar o outro. Nem o mundo. Está dando talvez a maior ferramenta de todas, que é olhe para si mesmo e comece das suas atitudes, das suas comunicações, das suas falas, né? Isabela, a gente está chegando no final, sei que você está aí de olho nas perguntas e respostas, então eu queria passar, primeiro te agradecer muito, mas te passar a palavra mais uma vez para ver se tem algum comentário final aí. Temos 2 minutinhos para a gente terminar no horário. Comentários finais que você queira fazer, alguma coisa que você acha que a gente não falou, que a gente podia... A gente não falou de um monte de coisa, né? Mas assim, tem coisa que você queria ter falado. Eu já peço desculpa, tem um monte de pergunta aqui, porque o chat bombou, que bom, mas aí não dá para responder tudo. Mas... O que você queria falar que a gente não falou aí nesse último minuto? Então, coisas que eu acho que valem falar. Se vocês acharam úteis essa live, ela vai ficar gravada. Isso. Vocês podem passar isso para frente. Se vocês tiverem mais intenção, é óbvio, né? A pessoa não tem cabelo branco à toa. Eu faço isso há muitos anos e o que eu pude contribuir nessa época de quarentena, eu fiz lives, né? Que nem todo mundo. Eu fiz mais de 40. Sobre inteligência emocional, sobre viagem, mostrando as minhas plantinhas, explicando por que isso aqui é uma renda portuguesa. E, óbvio, a cada live, passando mensagens também. Então, se quiserem experimentar, como eu não sabia usar o Instagram direito na época, as lives estão no YouTube. E tudo meu é Isabela Sacramento. Tem que lembrar que tem 2 L's. Então, se quiserem essa curiosidade, vão no YouTube. Aquela parte que eu falei de cozinha, eu fiz 4 lives que estão no IGTV do Instagram, provando que dava para fazer 4 pratos mais sobremesa em 30 minutos. Eu fazendo. Sem cortes.
Mas talvez seja pronto, fechou. Então, você pode achar assim, não, isso é pouco importante. Cara, isso não é pouco importante. Você imagine que as pessoas, numa empresa qualquer, abrissem isso. Então, teve gente que subiu aqui uma pergunta que eu acho que essa eu quero comentar como final. É assim, como que, quando eu tenho que dar uma notícia negativa, como que eu convenço os chefes a criarem esse momento de relaxamento? Isso, de uma certa maneira, é a pergunta certa, porque você está querendo influenciar a pessoa. Mas a minha sugestão sempre é, nunca faça você uma reunião que você convocou sem incluir um momento de relaxamento. Se seu chefe tiver a sorte de participar de uma delas, ele vai ver que funcionou tão melhor que ele vai participar também. Agora, por favor, momento de relaxamento é a parte mais difícil de planejar de uma reunião. Porque justamente tem preconceito contra o lúdico, né? Assim, precisa ser um Monet, não pode ser um desenho qualquer, mas talvez pudesse ser uma ponte que seu filho desenhou. Então, né? Se a gente ganha a vida falando de empatia porque dá um certo trabalho. Do mesmo jeito que se um arquiteto desenhou a sua casa, ele vai conseguir coisas que talvez você não consiga. Mas não significa que você não possa fazer por prazer. Então, sigam lá no Instagram se vocês quiserem o Isabela Sacramento, o Arte da Liderança e o Mingling. Na bio do meu próprio Instagram tá o link para digital, que é onde tem essa história de design de conexão, se algum de vocês quiserem. E podem mandar inbox por lá com as perguntas que por acaso não foram resolvidas aqui, que serão na medida do meu possível. Super obrigada, Paula. Desejo para vocês uma Paula na vida, se vocês tiverem de mestre de cerimônia. Isso é sempre um bom desejo. Eles salvam esses chats, eu imagino, e as questions. Sim, a gente consegue. Vou dar uma olhada com todo o carinho aqui no que vocês escreveram, tá bom? Tá bom. Muito obrigada pela participação. Super obrigada. Obrigada, beijo, Isabela. Beijo, obrigada a todos pela presença e tchau. Fiquem bem. Gente. Tchau.